Ser narrador esportivo é uma maneira, talvez, de você conhecer o mundo à custa dos outros. Não são só com palavras e a voz que a gente se comunica. Gestos, posturas. A narração tende a ficar cada vez mais informativa. Você não tem nada planejado, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. É você entrar pelo mundo de uma mitologia feita a cada dia, a cada jogo, com personagens diversos que vão mudando e que no final, o resultado da partida, aponta para um universo infinito de possibilidades que são relatados por aquele que está no comando de uma transmissão, de um microfone, seja de rádio, de TV, hoje em dia na web, né? Além de uma profissão. Cara, ser um narrador esportivo, em primeiro lugar, é realizar um sonho de moleque. É uma brincadeira que a gente é pago para fazer. E ao mesmo tempo é uma forma de você entreter e de certa forma emocionar, quando é possível, o cara que está do outro lado vendo ou ouvindo. Ele é o líder, ele é o cara que vai dar empolgação, ele é o cara que vai dar emoção, ele é o comandante de uma transmissão esportiva. Enquanto função, eu acho que ser um narrador esportivo é ser o cara, o comunicador, que envolve quem está assistindo um evento esportivo, tentando informar esse telespectador sobre as regras, sobre a situação, sobre o contexto daquele evento e, naturalmente, descrever aquele evento da maneira mais fácil para que o telespectador compreenda. Ser narrador esportivo é uma maneira, talvez, de você conhecer o mundo à custa dos outros. Ou seja, você vai num puta de um evento, não gasta nada, conhece, ganha uma grana, se instrui, não é? E é uma das vantagens, porque o cara quer ser jornalista esportivo ou narrador esportivo. Acho que é isso aí. A minha intenção não é essa, a minha intenção foi sem querer. Não tive a intenção, né? Tive a vocação, mas não tive a intenção. Eu não nasci para dizer assim, eu vou ser. O que você quer ser quando você crescer? Aquela pergunta que os pais fazem para os filhos. O cara é engenheiro, advogado, médico. Nunca ninguém me perguntou o que você quer ser. Meu pai era engenheiro, eu nunca não tinha uma. Quando eu percebi, eu já estava no meio. Eu lembro que eu conversei muito tempo com o Walter Abrão, o saudoso Walter Abrão, né? E ele dizia isso, mas, porra, no meu tempo, eu não falava coisas óbvias. Eu acho que assim, a narração de antigamente, se a gente for pegar, ela era baseada só no romantismo, no aumentar aquilo que estava, no florear aquilo que estava acontecendo, até porque muitas delas eram para rádio, né? Então a pessoa não tinha imagem. Era o cara relatava o que estava vendo, aí um tinha um pouco mais de bom humor, um tinha um pouco mais de bordão, de frase. O Walter Abrão não chamava o Pelé de Pelé, chamava o Pelé de ele, né, porque todo mundo sabia quem era o Pelé. Um profissional, aí o Walter usava isso muito, mas dizem que foi o Gerdi Gomes que inventou um placar de 0 a 0, quando o placar era 0x0, ele chamou de Oxo, né, para não falar 0 a 0. Na televisão, esse tipo de narração, você desenvolve na mesma métrica que você usa no rádio. Fulano com a bola passou para não sei o que, você não respira. Televisão, antigamente, do tempo do Luciano, que você está citando aí, a narração era toda com pausa. Fulano passou para não sei o que, aí fica um buraco no meio, aí passou lá. Então você vai causando essas pausas, né? E isso faz com que a narração seja bem mais lenta, bem mais caótica no sentido de emoção. Você não tem tanta emoção. Agora, o que foi mudando? Aí eu acho que quando chega assim, no período dos anos 80, vamos pegar os anos 80, eu acho que você tem 3 caras que fizeram o que hoje a gente faz como narração esportiva. Hoje você tem cada um no seu estilo, cada um no seu modo, um é mais metido engraçado, o outro é mais sério,
um é mais técnico, o outro é mais animador, mas enfim, você tem o Silvio Luiz, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno, que acho que formam, eles três, a raiz do que a gente tem hoje. A descontração do Silvio, a técnica e o timing do Galvão, a precisão, a empolgação do Luciano, e eu acho que isso tudo misturado é a narração de hoje. Os três que eles citaram, cada um tem um estilo. Não sei, por exemplo, tem muita gente que segue a linha do Galvão, tem muita gente que segue a linha do Luciano. Aí você pergunta, por que o cara não segue a minha linha? Porque não sei por quê. Não sei se é porque, modéstia à parte, eu sou um cara versátil, como eu já fiz teatro, cinema, entendeu? Improviso, não improviso, não vou fazer um discurso que eu não sei fazer, improvisar. Mas eu sou um cara que estou sempre pensando na frente. Eu sempre procuro tirar vantagem do que vai acontecer. Por exemplo, sacanagem. Então, quando o cara me faz uma pergunta, eu já vou querer responder na base da sacanagem, entendeu? Não, às vezes, nem diretamente, só para sacanear o cara. Eu sou um cara assim, entendeu? Pega o Galvão Bueno, por exemplo, ele mexe muito com a emoção das pessoas, mas é muito comum ele passar um tempo enorme falando sobre assuntos que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está dentro do campo. Tanto que alguns mudam por causa disso. E você tem outros que acompanham jogadas como se ele estivesse narrando pelo rádio. Não deve ser esse exagero, porque você tem a jogada ali que está sendo observada. O Noriega, por exemplo, foi talvez dos primeiros narradores esportivos que só lentamente diziam quais as jogadas só para acompanhar. Em 1994, 95, que as TVs a cabo estavam começando a entrar, tá? Você tinha um início que era TVA Esportes. O Zé Trajano, que eu tinha trabalhado com ele na TV Cultura, ele tinha me convidado para ser o narrador da TVA Esportes, que depois veio chamar ESPN Brasil. E tinha uma outra chamada Top Sport, que começou no Rio de Janeiro. Quando, em 95, mudaram, ela passou a chamar Sport TV, o canal campeão. Eu não fui para a ESPN, mas vim para o Sport TV. E a gente abriu em São Paulo o escritório do Sport TV aqui. Foi o primeiro na lei, eu e o Kleber Machado. Só que o Kleber ficava mais na TV Globo e eu ficava no Sport TV. Isso foi em 1995. A equipe era eu, Sócrates, falecido, e o Mauro Betti, tá? Nós gravamos, antes de ir para o ar, um piloto no Canindé, um jogo entre Portuguesa e Guarani, se eu não me engano, não tenho certeza. Era Portuguesa e alguém, eu acho que era Guarani. E a proposta foi o seguinte: a gente fez o primeiro tempo ancorado, o segundo tempo narrado. A ancoragem é diferente da narração, porque a ancoragem você vai pontuando, comentando, sabe? Você não está muito preocupado em trazer empolgação, aquela emoção contagiante, aquele gol longo, né? Foi um teste que a gente fez, foi um piloto. E aí nós sentamos, fizemos várias reuniões para ver o que ia funcionar, até porque estava entrando uma nova linguagem. Que narração que nós vamos usar? A narração ancorada ou a outra dinâmica? Aí fizemos uma votação, é claro que a dinâmica lá ficou sendo a escolhida, né? E a ancorada você falou, isso não vai dar certo, não rola. Porque tradicionalmente para o brasileiro está muito acostumado com a narração de rádio, ele não quer sair muito na narração de rádio. Então, por mais que você queira inovar, criar, fazer uma coisa diferente, nem todo mundo aceita. E aí ficou, e hoje todo mundo faz a mesma coisa. É isso que acontece. Eu tenho, assim, o Luiz Roberto Demúcio, que é narrador da TV Globo. Eu sou muito amigo do Luiz, antes do Luiz trabalhar em televisão. Quando eu fui para a televisão, ele me ligou e me deu alguns conselhos exatamente com relação a isso. Só toma cuidado, a televisão é um meio mais tranquilo, você tem que se preocupar com a tua voz. Por exemplo, uma coisa que o Luiz me chamou a atenção, que eu achei sensacional. No rádio, geralmente o narrador narra quem fez o gol antes da bola entrar. Na televisão não tem essa preocupação. A bola cruzou na área, você não sabe quem fez o gol, não vai ficar chutando. Allan Kardec, Luiz Fabiano, Ronaldinho, Romário, não precisa falar. Olha o cruzamento para a esquerda, gol do Brasil. Quando a câmera fechar no cara, você fala o nome do cara. Não tem a preocupação que teria no rádio de você cantar logo quem fez o gol, porque quem está em casa não está tendo a imagem. Eu
Já tive outras dificuldades, assim, por exemplo, como você falou, quando eu entrei em televisão, entrei na Globo lá de Santos, na TV Tribuna, já tinha uma fono. Então ela trabalhou muito comigo esse assunto de desacelerar, mas só o dia a dia, só fazendo no dia a dia, fazendo as transmissões, que eu consegui tirar um pouquinho dessa pilhagem minha. Mas para mim o que fez a grande diferença na minha carreira foi ter feito fono quando eu trabalhei no Terra, não foi nem aqui pela rádio, mas eu levava o meu trabalho para lá. Então ela, a Carol, a Vanessa Pedrosa, elas desenvolveram, tiraram alguns vícios que eu tinha de falar muito alto, de acelerar demais, e aí eu acabava a jornada, eu ficava morto, né? Isso eu aprendi com elas. Então hoje realmente eu sou um narrador de rádio um pouco melhor, não digo que bom, mas um pouco melhor por causa desse trabalho. Não são só com palavras e a voz que a gente se comunica. Gestos, postura, a maneira como você reage a uma situação em frente às outras, isso tudo forma um comunicador de sucesso. A gente não pode esquecer também que palavras bem articuladas, uma voz boa, nem muito alta nem muito baixa, e uma velocidade de falar adequada fazem diferença numa comunicação. Eu fiz um aprimoramento técnico, aula de locução, e existem algumas aí, né? Nada disso. Então, assim, o cuidado com a voz é um cuidado de responsabilidade, mas nada técnico. O bordão, na verdade, que mais marcou era do Osmar Santos. Que era? Que era o... como é que falava? Chilipa na gorduchinha, alguma coisa assim parecida, mas eu não consigo me recordar agora. O Galvão Bueno, numa narração que ele falava sobre o Tafarel, né? Sai que é tua, Tafarel, isso é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. E uma das que mais me chamou a atenção foi no jogo contra a Holanda, em que teve um escanteio para a Holanda e a bola, logicamente o cara cruzou e ele gritou: sai que é tua, Tafarel, e na mesma hora, gol da Holanda, meu. Então aquilo lá ficou marcado para mim. Então eu não vejo muita importância no bordão. Tenho consciência que grande parte do público gosta de bordão, mas eu não vejo necessidade, assim, sem dúvida nenhuma, o cara tem que ter um bordão. Eu não penso isso. Todo mundo acaba tendo. E, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu não tenho bordão, né? Muita gente acha que algumas coisas que eu falo, brincam comigo na rua, achando que é bordão. E são coisas que saíram assim meio naturais. E aí você começa a repetir, sei lá, o jeito que eu começo a transmissão, ou o jeito que eu começo o jogo, eu acabo repetindo. Algumas frases na hora que sai um gol. Isso tudo você acaba meio que usando, né? Mas eu não sei se eu chamaria de bordão. Bordão, esse aí até minha cozinheira faria, do Silvio Luiz. Bordão, tá lá um corpo estendido no chão, do Januário de Oliveira, que ele pega uma frase de uma música e leva para a televisão, como o Osmar fez no rádio brilhantemente, né? Bordão, no rádio, era o José Val Peixoto, na hora do impedimento, dizendo: sai daí que o jacaré te abraça. Isso não é nada, mas é isso aí. Você fica lá impedido, o jacaré abraça você. Então, quer dizer, ele parou o jogo, isso é um bordão, né? Se é isso, por exemplo, o Luciano do Vale. Qual é o bordão do Luciano do Vale? Se eu perguntar para você, o bordão do Luciano do Vale. Não existe. Não é um cara. É um cara de importância fundamental e não é um cara de bordão. O Galvão tem bordão? Que é bem amigos da Rede Globo, é bordão? Não sei se é bordão. Virou uma marca, porque ele já explicou: eu estou fazendo o jogo fora do Brasil, o Fórmula 1 fora do Brasil, os horários me confundem, às vezes se eu falar boa tarde e lá é boa noite, ou aqui é bom dia, e aí eu meti um bem amigos da Rede Globo, né? O Silvio Luiz tem bordão. O Silvio Luiz o Silvio Luiz é um animador de um jogo, este com bordões, com frases que marcam o Silvio Luiz, né? Olho no lance. Foi ele, o Silvio tem bordão, que ele vai renovando, alguns ele mantém, mas eu sei, acho que não faz mal nenhum, não faz mal nenhum, mas eu acho que não é um grande bordão, um bordão super famoso que faz um cara narrar bem ou narrar mal, entendeu? Eu acho que é personalidade, eu acho que é personalidade, e eu fui criado assim, eu não vou mudar agora depois de velho, agora não adianta mudar. E todas as pessoas que tentam seguir
esse estilo, não sei se não se dão bem por falta de capacidade, sei lá, às vezes o cara não tem a possibilidade de inventar, porque eu invento muita coisa, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá todo mundo como o Papai Noel, certo? Sim. O que você entende como tá, você pega a imagem, mostrou a barreira, tá todo mundo como o Papai Noel, o que eu tô querendo dizer com isso? Tá protegendo ali as partes baixas. Papai Noel faz o quê? Segura o saco. Tá todo mundo como o Papai Noel, segurando o saco, pô. Eu não preciso dizer, tá todo mundo segurando o saco. Então, vai a ilação daquilo. Sempre com uma pitada de não é de malandragem. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar pra vocês? Não é bem malandragem. De malícia. Acho legal, desde que seja espontâneo. Por exemplo, eu já vi pessoas tentando criar bordões. Isso não fica legal. Por exemplo, eu tenho o primeiro bordão que surgiu meu na televisão foi um bordão por todos os ângulos pra você curtir. Como é que surgiu isso? Eu tava narrando um jogo, um coordenador, que é o cara que fica por trás do caminhão, falou pra mim assim: pô, eu gosto de trabalhar com você porque você pega o gol por todos os ângulos. Aí eu peguei e vem cruzando pela direita por todos. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra pra você. Não, eu sinceramente, a minha narração já é mais uma narração normal, comum. Não uso muito bordões, não. Com exceção do começo do jogo, do primeiro tempo, do segundo tempo, que eu falo alguma coisa, ou no grito de gol, que eu procuro dar mais emoção. Mas não costumo ter bordões, não. Eu acho que bordões, quem tem mais, acho que é o pessoal de rádio. O pensamento é que quem tem bordão muito bom adora, quem não tem fica criticando quem tem. O único perigo é você exagerar. Alguns narradores acabam exagerando e aí cansa. Isso é como linha de argumentação. Quando você tem um argumento muito poderoso, se você insiste naquele argumento, você enfraquece. Quando você tem uma quantidade enorme de argumentos, se você resolver utilizar todos eles, você também enfraquece a linha de argumentação. Com o bordão é o mesmo. Se você utiliza o bordão, que é bom, que chama atenção, que mexe com a emoção das pessoas, de uma forma comedida, você vai ter um ótimo resultado. É uma coisa muito do dom. Você tem que ter um dom para isso. Tem funções na vida. Um cantor, você pode dar aula para uma pessoa horas e horas por dia, ensinar as notas musicais, ensinar a técnica. Ela pode até ter uma boa técnica, pode até desenvolver um bom potencial, mas se ela não tiver o dom, ela não vai ser extraordinária, não vai ser um gênio, não sei lá se vai dar certo. A locução do futebol é mais ou menos isso, né? É uma coisa assim que você tem que desenvolver dentro de você, sabe? Uma coisa muito... Não existe, não dá para ensinar na escola. Você pode até aprender alguma coisa, técnica e tal, e se tornar até um bom locutor, mas é essencial que você tenha amor por aquilo. Uma coisa muito de paixão, assim, sabe? Uma profissão muito apaixonante. Teoricamente, você não deveria dar para você inventar, né? A profissão mudou muito porque você tem hoje uma oferta muito grande, você tem uma necessidade muito grande. Você tem, além das TVs abertas, você tem canais fechados, você tem pelo menos 3, 6, 8 canais, 9 canais fechados, né? Então você tem uma oferta, uma necessidade muito grande. Então você vai acabar fazendo o que você disse, inventando um locutor esportivo. Em tese, ele pode ser aprimorado, ele pode ser ensinado, ele pode ter lições técnicas, lições fonoaudiológicas, mas eu acho que ele precisa ter um talento, porque você vai ter vários narradores, eu não sei quantos você tem bons, mais ou menos, não tão bons, né? Eu acho que o dom é fundamental, não é só para narrar futebol, narrar esporte, para fazer qualquer coisa, né? Qualquer profissão, você precisa ter, no mínimo, o gosto por ela. A partir do gosto por ela, você vai desenvolver a sua capacidade de fazer. Mas acho que o dom, o talento
natural é importante também. Direto pro gol, Luiz espalma de novo. 7 mais um escanteio. O Corinthians vai chegando, pressionando aí, Rufa. A bola, o chute tinha endereço certo ali, a meia altura, canto esquerdo, o goleirão deu um tapa, linha de fundo, escanteio. O Corinthians dá pressão, Marcelo. No meu Twitter, eu sou mais seguido do que sigo. E acho muito legal as pessoas que interagem comigo, me criticando, desde que venha com educação, com respeito. Eu acho sensacional, eu acho muito bacana essa interação. Na minha opinião, a interatividade vai ter que acontecer cada vez com mais frequência. Existe ainda muita resistência. No canal que eu trabalho no Sport TV existe ainda uma resistência. A Globo já começa a ter a pergunta do internauta, mas ainda é pouco. Eu vejo assim, por exemplo, a ESPN Brasil faz uma coisa que me agrada muito. Como eles têm muito futebol internacional e pouco futebol nacional, então evidentemente eles não têm repórter no campo. Eles fazem muitas vezes no tubo. Então qual que é a maneira de você trazer o telespectador para você? A interatividade. O cara perguntar, conversar com o comentarista, o cara fazer alguma coisa que possa acrescentar para o narrador, o cara agir como se fosse um repórter. Olha, aquele cara que está jogando aqui, jogou ali, não sei o que, manda para você. E aí você faz essa interatividade e torna o jogo atraente para quem está do outro lado e possa se comunicar com você. Eu não frequento, né? Não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho nada disso, então não frequento. Eu não sei, eu sei que todo mundo frequenta, os caras aqui ficam vendo. Eu acho que, por exemplo, o Twitter é um veículo muito interessante. Imagino que ele não deva pautar a imprensa, a grande imprensa. A grande imprensa vai ter o seu produto repercutido no Twitter. A hora que você começa, porque você escreveu que caneta boa é a caneta sem tampa, e eu transformar isso numa notícia espetacular, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Essa relação é que precisará ser mais bem pensada. Eu acho que também vai evoluir, entendeu? Eu tenho o carimbo de como é que eu vou explicar? De autenticidade. Porque você pega aí no Twitter, pega no Facebook, tá cheio de faca, não tá? Sim. Então você não sabe que aquele cara que está lá é ele ou não é ele. Por onde tal, o que aconteceu aqui, o Tony Ramos está assistindo o jogo, sou eu aqui, viu, Silvio? É o Tony aqui. Será que é o Tony? Ao passo que eu falando com o Tony, eu sei que é o Tony, porque eu tenho o telefone da casa dele, conversei com ele antes e sei que é o Tony, é autêntico o Tony. O do Face e do Twitter, exceção daquele que tem aquele azulzinho aí, que é o texto de verificação. O vídeo de verificação, que aquilo você pode confiar, porque eu tenho a minha verificação, entendeu? Mas o carimbo de autenticidade ainda é a voz do cara, ou a imagem do cara. Hoje você pode, se você quiser, usar através da tecnologia a presença do telespectador no seu jogo. É só ele entrar aí no Skype, sei lá onde ele pode entrar, para aparecer e a produção colocar isso durante o jogo. Entendeu? Que poderia dar um ar novo ali. Poderia, dependendo do andamento do jogo. Né? Você não pode estar enfiando tudo durante, você vai sujando a imagem. Você tem que ter uma hora certa para você colocar esse tipo de coisa, colocar os caracteres, colocar o anúncio. Você não vai colocar quando a bola em jogo. Quantas vezes o Galvão não perdeu um gol outro dia porque estava falando um monte de merda antes? Você precisa saber colocar isso aí. Tem horas, momentos em que você coloca isso aí. Não é toda hora que você quer. Não é porque o cara está na linha que você vai colocar. Nessa época, não. Com a voz, você não tinha a sujeira na imagem. Entendeu? Você não tinha o caractere, você não tinha a fotografia do cara. Você tinha só o áudio. O áudio não atrapalha nada. Provavelmente tem, é muito difícil, né? Porque a gente tem aqui sempre nos foi passado que você tem que fazer aquilo que eu te falei. Não foge do jogo. Olha, eu não vejo que vai mudar tanto assim. O que eu entendo é que as pessoas as pessoas estão criando um jeito diferente de fazer televisão. Então eu acho que a evolução é essa.
a narração tende a ficar cada vez mais informativa. Só que eu luto para que ela não perca a emoção. Eu luto comigo mesmo para que ela não perca a emoção. Nunca eu vou me deixar levar só pela informação. Eu não posso ser só um jornalista com o microfone na mão. Se eu tenho o dom para ter criatividade, para ter uma sacada bacana, para me deixar levar por um jogo, assim, me deixar levar pela emoção, é o que eu vou fazer. Mas eu acho que assim, a mudança é essa. A informação fazendo muito mais parte da vida do narrador do que fazia há um certo tempo. A não ser que apareça alguém, né, com um estilo completamente diferente e que revolucione o negócio. Como apareceu, por exemplo, o Thiago Leifert no Globo Esporte. Um cara que trouxe uma proposta nova, uma linguagem nova, e ele provocou uma transformação no estilo de apresentação do esporte, que foi todo mundo na onda, né? Mas eu não vejo um método muito diferente do que se faz hoje. Porque, na verdade, o que acontece hoje é o seguinte, muita gente imita muita gente, e a galera não para ver o que está fazendo quando está narrando um jogo. Ela segue um padrão, entendeu? Mas quando você vai pro ar, você tem que... Com quem que você está falando, o que você está falando, né? Que tipo de veículo, senão você vira mais um. Né? É o que eu procuro pensar. Mas em termos de técnica, inovação, eu hoje não vejo um espaço. Até porque também você não pode criar muito, seu patrão está ali te vendo. Se você faz uma coisa que não está previsto, cara, você é louco. Aqui pode, aqui na rádio a gente faz o que a gente quer, graças a Deus. Na 105 nunca podou a gente em nada, mas na televisão é diferente, na Rede TV é diferente. Você pode fazer o que você quer. Só para encerrar, a hora que surgiu um gênio, como diz o professor Medina no Manual dos Locutores, aquele professor que disse lá no início da transmissão de literatura grega, os fenômenos são como cometas. Eles surgem de 30 em 30, 40 em 40, 50 em 50 anos, nem cometa. Né? Quando surge o fenômeno, você para tudo, você fala, porra, esse cara descobriu a roda de novo. Então vamos seguir o Messias. Vamos junto que o cara... Só que demora para chegar, não vai chegar. Pode ser você, inclusive, o próximo. Ataque TCC tá quase pronto. Roger para Renan, Renan para Bruno, para Raíssa. Entrou na área, tocou para Thaís. Atenção, voltou para Carlos. Pintou o gol, golaço. TCC pronto pro gol. Rapaziada da Unip, TCC tá pronto. Parabéns, meninos.